Olá, boa noite. Estamos mais uma vez aqui com o Direito ao ponto! Aqui quem vos fala é Marcelo Lopes. Me chamo Kaila Janine. Me chamo Matheus Souza. Cariane Souza. Monique Palmeira. E hoje, pessoal, nós vamos trazer um tema polêmico, mas hoje, não naquela linguagem do juridiquês, nós vamos trazer esse tema de forma prática para você que está aí nos assistindo. Então, o tema de hoje é estelionato religioso. Mas o que seria esse estelionato religioso? Ele é aquilo que nós intitulamos como o golpe da fé, né? São quando esses líderes religiosos se valem da posição que têm e se aproveitam da vulnerabilidade dos fiéis, né? Para obter uma vantagem ilícita, que isso fique bem claro. Então, é um tema, a gente vê aí em várias redes de televisão, né, coisas semelhantes, e hoje nós vamos debater sobre esse ponto. E a partir de hoje, convido a vocês a observarem a maioria desses crimes na televisão. Uma vendazinha de um óleo, de uma água ungida, e por aí vai. De uma vassoura, né, para tirar o carrego de casa, de um sal, né, que se você utilizar esse sal de determinada forma, e tudo isso, né, para se obter e ter lucro e ter rentabilidade. A gente não pode esquecer que dá para comprar tudo em pedaço do céu. Com certeza. E como vamos falar mais à frente, é um crime de natureza pública condicionada, ou seja, a gente vê na mídia algo comum e a gente não vê ser tomada ações para esse tipo de punição, porque justamente exige que seja prestada queixa-crime para ação pública condicionada. Exatamente. E isso as pessoas se sentem expostas, né? E tem medo do constrangimento, né? E do tipo de situação que vai passar ali naquele nicho religioso, né? Naquele bairro, naquela comunidade. Então, realmente, e é um crime que é difícil também se conseguir testemunhas, né? De pessoas que queiram realmente depor e levar mesmo ao conhecimento da justiça esse tipo de crime, esse tipo de enganação. Carol Módulo, que é uma presidente da Associação de Religiões Afro-Brasileiras, afirma que muitos sinais devem ser observados para saber se a pessoa está passando por uma situação de estelionato religioso ou não. Porque, querendo ou não, a pessoa está ali num momento de vulnerabilidade, sim, sem nem saber o que está acontecendo, se agarrando a qualquer oportunidade para poder ter ajuda, né? Essas questões de tipo, me pague determinado valor, traga o seu amor em 3 dias. Essas promessas são bem feitas aí por vários lugares, a gente tem vários exemplos. E os sinais que devem ser observados é essa questão do muito sigilo, que o tal profeta esteja pedindo para a pessoa, essa questão de resoluções rápidas, 3 dias úteis, amanhã ele já está na sua porta. Essa questão de resoluções rápidas é muito complicado, porque a gente sabe que não é da noite para o dia que as coisas se resolvem. E apesar da pessoa se apegar pela fé, é muito complicado, porque busca uma solução confiando naquele profeta, porém sabe que não vai alcançar, mas se apega naquilo ali mesmo assim. Trazendo um embasamento legal, né? Do ponto de vista dos direitos fundamentais, que estão lá elencados na Constituição, o artigo 5º, o seu inciso 6º, ele vai afirmar que professar sua fé e ter liberdade religiosa é um direito fundamental. E, a partir disso, a gente pode trazer para a esfera penal, ou seja, a Constituição nos assegura o direito de professar e de desenvolver a sua fé, seja em qualquer aspecto. É importante trazer que aqui a gente não está e nem vai abordar qualquer religião, porque a gente consegue compreender. Nas esferas, a gente vive num país com uma pluralidade religiosa
imensa. A gente tem inúmeras religiões conhecidas e tantas outras que não são conhecidas, né? E certamente a maioria dos líderes, a maioria dos líderes não, mas na maioria das religiões, alguns líderes, eles vão se aproveitar dessa vulnerabilidade, né? Porque, como se diz um ditado popular aqui no nosso país, acho que todo mundo já ouviu, que normalmente quem não vai pelo amor vai pela dor. E a maioria dessas pessoas que estão iniciando uma trajetória religiosa está vulnerável. Talvez por algum aspecto que a levou àquele lugar, ou por questões que não vêm, né, ao ponto aqui, mas as pessoas elas vão, por fragilidades, colocar aquele líder enquanto Deus, que é o primeiro passo para que você venha a sofrer o estelionato religioso, a sua vulnerabilidade, a sua fragilidade emocional. E quando você se depara com líderes que não estão ali para conduzir os seus fiéis, e sim para ter um enriquecimento ilícito, e sim para ter um benefício próprio, ele vai se aproveitar disso. E é aí que a gente parte para o aspecto penal, que é o estelionato, ou seja, o Código Penal ele vai caracterizar o estelionato religioso dentro do artigo 171, que é o artigo que traz o crime de estelionato, né? E a partir disso, a gente consegue trazer uma responsabilidade criminal para esse profeta, falso profeta, seja lá o nome que a gente possa dar para esse tipo de líder religioso. Só que com a mudança que houve aí no Pacto Anticrime, né, que a partir da Lei 13.640 de 2019, o crime de estelionato, salvo algumas ressalvas, se tornou um crime de ação pública condicionada. Ou seja, o fiel ele precisa provocar o judiciário para que o Ministério Público mova uma ação contra esse líder. E quando a gente chega nessa esfera, a gente volta para a vulnerabilidade do fiel. Porque uma pessoa que esteja passando por um estelionato religioso dificilmente vai identificar. Sim. Né? Essa pessoa ela não consegue identificar, provavelmente terceiros vão identificar. Isso, né? E ao decorrer dessa identificação, talvez no momento que a pessoa cai em si, que está passando por esse estelionato, ela vai ter medo da repressão social, ela vai ter medo da comunidade religiosa, né? Ela vai ter medo de sanções espirituais, porque ela imagina que aquele líder tenha uma ligação direta com a fé que ela professa e que esse líder pode impedir que a bênção dela chegue. Então, existem, né, outros artigos, e o Matheus vai trazer, que a gente pode elencar aqui, mas eu acho que é muito interessante a gente trazer esse ponto de que o Código Penal ele aborda dentro do crime de estelionato, que eu acredito que é o que a maioria vai conseguir enquadrar. Bom, Karine, em continuação, é bom ressaltar também que estelionato religioso não é algo novo. A gente pode, os primeiros casos registrados, a gente pode puxar desde a época da Idade Média, onde o pessoal tinha mania de vender um pedaço da cruz, um pedaço da manta que encobriu Jesus. O pessoal vendia até perdão pelos pecados. Então dá para ver que não é uma coisa recente. Não é atual. Não é atual. É muito antigo e esse estelionato podemos se dizer que perdoava os pecados e promoveu a Guerra Santa. Bom, seguindo a sequência de crimes voltados à religião, assim, podemos dizer que também tem o crime de charlatanismo. Está previsto no artigo 283 do Código Penal. Diz o seguinte: inculcar ou anunciar cura por meio secreto ou infalível. A pena é de detenção de 3 meses a 1 ano, mais multa. O que seria esse crime, de fato? Na prática, seria aquelas pessoas que, às vezes, nem por dinheiro, mas tem esse óleo santo, passa o óleo santo na sua casa, vai afastar todas as energias negativas. Tem essa cruz aqui, pendure, que você vai receber uma bênção hoje. Então, às vezes, passa até pelo fato
financeiro. Mas esse charlatanismo são pessoas que agem com a intenção de enganar outras pessoas, utilizando como vocês falam mesmo, da vulnerabilidade das pessoas. Tem um caso que aconteceu com não digo, minha família, são pessoas próximas, de uma senhora, o marido dela era alcoólatra, e em um dia ela foi sacar a aposentadoria, e nesse caminho foi pagar as coisas, fazer compras, e passou em frente à igreja. E tava lá um pastor, um líder religioso, né? Não vou nem dizer pastor assim. Entre nessa igreja, vou salvar sua família, vou ajudar isso e aquilo. E a pessoa lembrou logo do marido, lembrou da família, passando pelos problemas financeiros, problemas conjugais, e entrou. E daí, dê o dinheiro, dê tudo que você tem, que Deus vai curar você, Deus vai curar sua família, Deus vai lhe dar em dobro. A pessoa, no desespero, foi lá no altar, pegou um dinheiro que ela tinha, o dinheiro da aposentadoria dela, o dinheiro que ia pagar o aluguel, ia fazer a feira dela, e depositou, entregou na igreja. E quando chegou em casa, foi pega pra capar, normalmente, como se diz assim, foi uma confusão, eles quase separam, e é isso. Você deu dinheiro pro pastor, vai morar com o pastor, não sei o quê. Eu sei que agiram, do meu ponto de vista, de má fé. Atuaram na fraqueza daquela pessoa. Para um modo, ela até traz essa questão de, na religião de matriz africana, é muito utilizado utensílios, frutas, flores, sementes, tudo isso, que custam um valor, né? E ela traz que, de fato, para determinados rituais da religião, é necessário um pagamento para ser feito determinado ritual, né? Mas a partir de que momento se torna um abuso? Que aí vem a questão do estelionato religioso. Essa questão da promessa imediata, né? A resolução do problema de forma imediata. E ela afirma também que esse tipo de coisa, o estelionato religioso, permite que as religiões de matriz africana ainda sejam ainda mais discriminadas pela sociedade, já que já não são vistas de uma forma muito amigável, né? Então, isso ainda promove essa questão do preconceito que vai se alastrando também. Sim, eu acho que a gente tem que ter bastante sensibilidade para a gente trazer ritos específicos, né, rituais específicos, seja lá de qual religião for. Porque uma coisa é você ofertar ou você participar de um ritual, de um culto e algo do tipo, e trazer a sua oferta. Isso, para quem professa a fé, é algo bíblico e é algo completamente comum, né? O ponto do estelionato é quando se abusa dessa fé para transformar isso em algo de enriquecimento, de busca pessoal. Ou seja, trazendo o exemplo utilizado, né, das religiões de matriz africanas, essas ofertas elas não estão sendo enviadas, ou seja, você não está alimentando o líder. Você não está trazendo frutas, você não está trazendo algo direcionado para aquele líder. Você está fazendo aquilo para professar a sua fé. Bem como quando você entrega uma oferta numa igreja católica, numa igreja evangélica, quando você dá um dízimo. Então, a gente precisa entender a sensibilidade. Saber diferenciar. Exatamente, a sensibilidade do você chegar lá, por exemplo, como a gente vem trazendo o contexto histórico que o Mateus abordou, a gente vem de uma igreja católica que vendia pedacinhos do altar, e quanto mais próximo do altar, quanto mais próximo das imagens sacras você estivesse, mais perto você estaria do céu. Se você entrar nas igrejas, né, de séculos anteriores, só quem estava enterrado dentro de uma igreja era a sociedade da época, né? Era os grandes nomes daquela comunidade, daquela sociedade. Então, isso sim é você abusar da fé. Se hoje você for, por exemplo, a gente tem aqui em Salvador a Igreja do Rosário dos Pretos, a gente tem aqui em Salvador as igrejas dentro do cemitério Novo Santo, que tem todo um roteiro religioso e de imagens religiosas ali dentro, você vai ver que só a alta sociedade
tinha acesso àquilo. Então, você está lesando aquela família, porque se você diz que ele, ao ser enterrado próximo ao altar, ele está perto de Deus, isso é um estelionato. São pessoas que doam sua casa, são pessoas que chegam lá e entregam seus carros no altares. É o exemplo que o Mateus trouxe, que uma pessoa entrega todo o valor de subsistência. Né? Então, assim, ofertar diante da fé tem que ter um limite. Você trazer oferendas de matriz africana ou trazer um valor que vai se colocar para o líder religioso, a gente tem que ter um equilíbrio nisso, porque isso não é algo anormal. Todas as fés profetizam isso. E é justamente onde é que está a dificuldade desse limiar. Até onde é lícito e ilícito. Né? Sim, e vale dizer que a gente tem citado, né, alguns exemplos de vulnerabilidade. Aí o Matheus falou a aposentadoria daquela senhora, mas essa vulnerabilidade não está vinculada a você ser pobre, né? A vulnerabilidade perpassa isso. Então, temos o caso também de João de Deus, e Xuxa foi uma das vítimas, né? Isso foi amplamente divulgado, por isso estamos mencionando aqui nessa mesa redonda. Então, apesar que esse caso de João de Deus foi muito batido a questão do conflito da violação sexual, né? Mas por trás dessa violação sexual tinha toda a questão de E não extorsão. deixa de ser um estelionato religioso, mesmo vindo com o âmbito sexual, porque ele usava da liderança religiosa e da fé e confiança que as pessoas tinham para com o religioso. Ninguém estava ali para ver o João. Todo mundo queria ver o João de Deus. Exatamente. Né? E ficou mais do que provado o enriquecimento ilícito dele, né? Quando começaram as investigações, o tamanho do patrimônio que foi construído, né? Que foi construído. Então, e assim, pessoas internacionais, né? Ele tinha uma gama de todo tipo de gente, né? Então, isso vai além ali da classe social. Então, você que está nos assistindo, é importante você também, assim como Kaila trouxe algumas dicas, você ficar alerta e dar ouvido àqueles que te amam, porque são os próximos que veem, né, que aquilo já está realmente passando do limite. Eu queria rapidamente só usar uma tabelinha para diferenciar estelionato comum, né, do religioso. Então, o comum é um crime de fraude para obter uma vantagem. O religioso é uma manipulação da fé ou da crença religiosa para obter vantagem financeira ou material. Um outro método, né? Qual o método de ação? O estelionato comum, ele usa de artifícios, mentiras e enganos para enganar a vítima. Já o religioso, ele explora a fé, a confiança da vítima, através dos líderes ou dos símbolos religiosos. Vítima. No estelionato comum, qualquer pessoa sem vínculo com questões religiosas pode ser vítima. Já no religioso, pessoas que acreditam e que confiam nessas crenças e nessas práticas religiosas são as vítimas. Um exemplo, no estelionato comum, vender produtos fabricados ou mentir sobre um serviço é um tipo de estelionato comum. No religioso, convencer fiéis a doar grandes quantias, prometendo bênçãos em trocas, é um estelionato religioso. E a legislação aplicada no comum, artigo 171, e no religioso também artigo 171, só que envolve questões ali específicas de fé e de abuso da religião. Né? A motivação no comum é obter vantagem financeira e materiais. No religioso, é abusar da fé para obter benefícios pessoais, geralmente financeiros. E, para finalizar essa tabelinha, no estelionato comum, ela é baseada em provas documentais e testemunhais. Né? Então, dos documentos, as fraudes, fica muito evidente no estelionato comum. Já no religioso, é mais difícil, como a gente já mencionou aqui, né? Pois envolve o conceito de fé, promessas religiosas que trazem muita subjetividade. Então, até para provar esse tipo de estelionato, é mais difícil. Na pandemia, Monique, vale lembrar que isso foi bastante usado. O pessoal linkava a parte do álcool, da sepsia, mas tinha o álcool da fé. A água que ia proteger, purificar seu corpo, proteger você contra o Covid.
coronavírus. O pessoal soube explorar e, em momento nenhum, você viu isso cair na mídia como um crime, né? Sim. Porque justamente por essa questão, ação pública condicionada à representação da vítima, né? Tijolinho do Infelizmente, céu, né? o tijolinho do céu, né? É, Tem vários exemplos. exatamente. Então, para você não ser vítima de um estelionato religioso, tome cuidado. Para a pessoa que você está se direcionando, né, buscando essa salvação, seja para um padre, seja para um pai de santo, seja para um homem de fé, o que seja. Você tem que se alertar, porque essas questões de resoluções rápidas é muito perigoso. Eu queria finalizar trazendo uma síntese, né? Que a discussão sobre o estelionato religioso, ela exige que olhemos para o direito penal com sensibilidade e cautela. A nossa responsabilidade é assegurar que a fé e a espiritualidade, valores tão preciosos para muitos, não sejam transformados em instrumento de exploração. E, ao mesmo tempo, é crucial que garantamos a liberdade religiosa, permitindo que cada indivíduo viva e expresse a sua fé sem medo de repressão ou discriminação. Acredito que, com a abordagem cuidadosa da legislação e consciência dos nossos direitos fundamentais, podemos proteger a sociedade de fraudes e garantir que a espiritualidade permaneça um espaço de paz e integridade. E é isso aí, pessoal. Muito obrigada por estar aqui conosco mais uma vez. E até o próximo. Direito ao ponto.